Fala pessoal, professor Ednilson Lins com vocês. E aí, dando continuidade à nossa aula anterior, nós temos aqui dois objetos que nós colocamos aqui. E a partir desse momento nós vamos fazer a animação desses objetos, tá? Então para isso aqui, pessoal, eu vou pegar e vou criar duas variáveis aqui para que a gente possa fazer isso, tá? Porém, para que a gente faça essa simulação, eu preciso colocar mais objetos aqui para a gente fazer essa animação aqui desses nossos dois componentes aqui, tá? Eu preciso vir aqui e colocar um objeto do tipo display numérico, tá? Eu vou clicar aqui, vou colocar aqui em cima, ó, display numérico, e vou deixar ele aqui. Daqui a pouco eu volto para ele. Só que nesse caso, eu quero que ele seja um display de digitação. Então, nesse caso, eu preciso marcar essa função aqui, ó, habilitar input mode. Então, eu clico nele aqui, dou um OK. Ele mostra para a gente ali que vai ter um display para ser colocado. E percebo que quando eu fiz isso, ele obrigatoriamente me pede uma variável, ou seja, vem aqui para a parte de propriedade dele, pede a variável, tá? E vou colocar também um botão para acionar essa lâmpada aqui. Então, a gente vai vir aqui onde tem button. Vou colocar esse cara aqui, ó. E nesse caso, aqui nesse botão, ele me pede, por exemplo, que eu coloque uma fonte para ele, assim também como vai ter uma fonte para esse cara. Mas aí para esse botão eu vou colocar aqui que ele vai ser um botão do tipo estático, tá? E vou dizer que ele aqui vai ser o meu liga. Vou dizer que ele tem um tamanho um pouco maior e eu posso vir aqui onde tem fonte, escolher essa fonte aqui, Visual SU, tá? Que ele permite alterar o tamanho. Eu vou colocar esse tamanho aqui, o tamanho 20, tá? E vou dizer que esse cara aqui é do tipo negrito, tá? Vou dar um OK para ele. Ele fica um tamanho maior ali e negritado, tudo bem? Então, para isso eu preciso agora criar os dois objetos, aliás, as duas variáveis que vão estar associadas a esses objetos que eu criei aqui para fazer o funcionamento, a simulação aqui desses outros dois objetos aqui. Então, eu vou vir aqui onde tem variables, vou criar uma variável chamada nível, clicando aqui nesse objeto de nova variável, tá? Então, vou dizer que esse cara aqui é o meu nível. Se eu só corrigir aqui, nível, ela é do tipo inteiro, tá? Ok, variável interna. Não tenho nenhum CLP ligado, então não aparece nada aqui externo, tá? Então dá ok. E vou colocar mais uma variável, que é a variável chamada lâmpada. Vou colocar o nome de LED, tá? Seria o LED de mudança de cores ali. Eu vou colocar aqui booleano, tá? E também a variável interna, ok? Vou dar um save aqui. Vou voltar para o meu painel e vou dizer aqui o seguinte, que esse meu objeto aqui que eu criei agora, nível, vai ser associado a esse display que eu estou colocando para digitar, né, esse set point aqui, e o meu objeto que eu quero animar ele, tá? Então eu vou clicar aqui com esse cara, aqui eu posso vir para variable, ó, nos três pontinhos, ele vai abrir aquela janela e ele me pergunta qual a variável que você quer usar para esse display set point que você quer usar aqui. Então eu vou colocar aqui a nível, tá? Vou dar um OK, tudo bem? Já que eu quero simular que ele está funcionando ali. E aí já veja que já não tem mais o vermelho aqui, eu já indicou que está OK. E na variável liga, eu vou associar também aqui. Ó. Como é que eu faço isso? Dois cliques nela, ela vai abrir aqui para mim o que, que eu quero fazer. Eu vou dizer que ele aqui vai ser um botão do tipo bit, tá? Um operando tipo bit. Eu vou dizer que ela é um toggle, ou seja, é um botão com retenção, tá? Como é que funcionam esses botões aqui, pessoal? A título de informação e também conhecimento. Se você colocar o botão set, ele vai setar o valor 1 e vai ficar setado. Se você colocar o reset, ele vai zerar, vai colocar 0 e vai ficar com ele sem ligar, tá? Botão toggle, ele fica ligado e desligado, né? Ele vai ficar ligado e desligado à medida que eu apertar ele e depois que eu apertar de novo ele desliga. Momentâneo, enquanto eu estiver pressionado, ele fica ligado em 1 e momentâneo off, ele está ligado em 1, quando eu aperto ele vai para 0. Então aqui é momentâneo em 1, momentâneo que está em 1 vai para 0, tá? E aí eu preciso agora escolher quem é a variável que vai estar associada a esse botão. Então, vou vir aqui onde tem essa lâmpada, clico nele. Tem uma variável nível LED, a que eu vou usar aqui é a LED, tá? Para a gente fazer a simulação. Vou dar um OK. Vou adicionar aqui nesse campo e ele associou aqui, ó, bit toggle LED associado a ele, tá? Já temos aqui o nome dele, liga. A cor dele, eu tô com a cor verde e o texto está na cor branca, tá? Então já está aqui mostrando para a gente aqui também. Vou dar um OK. E olha que interessante agora. Eu vou animar esses objetos aqui que nós temos, tá? Então vou clicar com o direito do mouse aqui, vou vir em animação. Eu já tinha feito um teste aqui, pessoal, mas a ideia é essa aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui onde tem o fio, eu vou preencher, fio seria preenchimento, tá? Então eu vou marcar aqui
habilitar a Vertical Fill Animation, ou seja, habilitar essa função aqui de enchimento, preenchimento aqui dentro desse nível, tá? Desse tanque. A variável está associada ao nível também que eu tinha feito antes, tá? Tá ali associado. Só que não é essa que eu vou fazer. Eu coloquei o nome dela aqui diferente. Essa variável nível aqui, ó. Dá um OK. Veja que se eu fizer isso aqui, ela não mostra, tá, pessoal? Então, na verdade, a variável é nível com N maiúsculo. Aquela outra não era o nível que eu tinha criado aqui para esse momento, tá? Foi um teste que eu tinha feito antes. Então, aqui, o que vai acontecer? Ele vai variar de 0 a 100 e o display também vai mostrar de 0 a 100 aqui, tá? Isso já está pronto. Aplico aqui, dou um OK. E aqui onde tem o meu objeto círculo, eu quero que ele represente uma lâmpada para mim quando eu ligar esse botão. Então, direito do mouse aqui, Animation, também já está habilitado aqui, já tinha feito essa troca, vou fazer aqui de novo para vocês verem, tá? Vou vir aqui onde tem, ele vem assim desse jeito, é biestável, ele tem aqui dessa forma. Se você habilitar a cor na animação, ele pode vir para cá e você pode escolher qual objeto. Mas vamos usar esse cara aqui, ó, esse Freeform, ou seja, se ele tiver em off, ele vai ser vermelho, e se ele tiver em on, ele vai ser verde. E para isso eu preciso habilitar também, ó, marcando aqui, quem é o objeto que eu vou usar. Veja que lâmpada foi um que eu tinha testado, não tem mais aqui, vou apagar e vou escolher aqui, ó, o formato do LED, na verdade a variável LED, tá? OK, vamos aplicar, vamos dar um OK. Então qual é a ideia aqui? Quando eu funcionar meu sistema, ele vai fazer a funcionalidade ali desses dois objetos ali, tá? Nível e a nossa lâmpada. Para isso, pessoal, vem aqui, ó, onde tem esse target aqui. Vou clicar aqui com o direito mouse e vou vir nessa função aqui, ó, Start Device Simulation. O que quer dizer essa função? Ela não vai simular a IHM realmente propriamente dita, ela vai simular a IHM interna, como se fosse um teste para ver se a IHM está funcionando, tá? Sem necessariamente estar ligado ao CLP. Olha que legal agora. Quando eu vier para cá, ó, esses objetos que estão aqui agora, se eu vier aqui onde tem objeto 0 e digitar aqui, aliás, objeto set point, né? E vou digitar aqui agora, nesse objeto set point, vou digitar aqui, por exemplo, o número 12, vou dar Enter. Ele começou a preencher o meu tanque aqui. Olha que legal. Se eu colocar aqui, por exemplo, 50, é como se tivesse realmente o nível de um reservatório lá aumentando. Ó. Foi 50, ele aumentou e vai chegar ao máximo aqui, que é o máximo 100, né? Que foi o que a gente habilitou lá no nosso teste. Vou colocar 100 aqui, dar Enter. Ele preencheu totalmente aqui o objeto, tá? Então ficou o que a gente esperava. Se eu apertar o botão liga, ele mudou de cor, já que a gente fez a simulação com o botão liga. Se eu desligar aqui, ele desligou e voltou ao original, tá? Então aqui, pessoal, aparece justamente essa tela aqui, ó, que você pode testar. Tanto você pode testar bit, o inteiro, o float ou string por aqui, tá? Então quem está fazendo agora é simular aqui. Se eu tivesse com o CLP simulado, aparecer as variáveis aqui. Como as variáveis são internas, eu venho direto nos objetos que eu coloquei, tá bom? Então essa aqui é uma forma de você testar se o programa reagiria bem ou se funcionaria corretamente conforme você esperava, tá bom? E para terminar a aula de hoje, eu vou fazer mais uma outra coisa aqui que é legal nesse botão, que eu também posso fazer o seguinte, olha que interessante. Dois cliques nele, eu posso vir aqui nesse botão, pessoal, e escolher essa funcionalidade aqui, ó, switch e lâmpada, ou seja, eu posso fazer com que o botão, além de ele acionar, ele também mude de cor, tá? Então, se a gente vem aqui agora em Color, ele vai mostrar para a gente aqui, ó, que eu posso ter ele com o botão habilitado e a lâmpada também, tá? Então, eu posso vir aqui e acionar, por exemplo, quando eu quiser aqui, ó, LED, vou colocar a lâmpada para acender, tá? E aqui está dizendo que ele vai ser off verde, né? E o on vermelho, tá? Vou mudar isso aqui só para a gente ver a diferença. Vou colocar aqui branco, tá? Ok. E ele, quando estiver acionado, vou colocar ele aqui azul, tá? Só para a gente ver a diferença aqui também. E aqui onde tem label, olha que interessante. Eu posso mudar ele aqui, ó, para on-off agora, tá? Então ele fica on-off, ou seja, muda aqui a configuração dele também. Posso mudar o tamanho das letras aqui e posso colocar aqui, ó, liga, desliga, tá? Então quando ele estiver em off, ele vai estar mostrando liga, que é para apertar o botão. E quando ele estiver em on, ele vai estar o desliga, que é para indicar que ele vai desligar ele para voltar para o on, tá? Então, bem legal essa funcionalidade. Aqui estão as cores que nós temos, associei o LED aqui também. Vamos agora dar um... Já está aqui o LED, só OK. Vamos salvar, ó, já mudou. E aí, veja, tem um erro aqui que eu cometi. Pode acontecer com vocês também. O texto está em branco. Como eu coloquei a cor branco, o texto não apareceu.
Então, você pode vir aqui de novo, voltar aqui para o botão, vai vir em color, o texto aqui, ó, texto está em branco, tá? E como está em branco, ele não aparece na tela do branco aqui também. Então, esse texto aqui eu vou colocar na cor preta, tá? Vou dar um OK aqui. Esse também aqui na cor preta, também para aparecer lá para gente, tá? OK. Vou dar um OK. Vou salvar novamente e vou rodar a minha aplicação com a minha simulação interna, ou seja, fui simulando a IHM internamente. Ou seja, esse simulador é bem legal. Ele simula uma IHM interna e simula como se fosse um IHM real, como se tivesse a tela de IHM física realmente, tá? Então, vamos aqui, direito do mouse, vou simular internamente ela aqui, ó, Start Device Simulation. Cliquei nela. Olha que interessante aqui agora, tá? O botão já está aparecendo ali, não me liga. Já temos aqui a funcionalidade interessante, ó. Apareceu também a minha tela. Quando eu apertar o link aqui, olha que legal. Ele acendeu, né? Aqui o LED e está dizendo que se eu quiser desligar, eu aperto o botão desliga, tá? Então ele voltou a ficar desligado com a cor vermelha e apertei liga, ele voltou aqui para verde, tá? Então está funcionando corretamente, tá bom? Então, pessoal, para essa aula era isso e aguardo vocês nas próximas aulas.